Bem, meus amigos, então, boa noite mais uma vez. Estamos em mais um encontro da nossa comunidade, da Casa da Pesquisa Operacional, sempre com muito conteúdo, muita discussão e sempre tendo como foco a aplicação da pesquisa operacional na solução de problemas reais da sociedade, né? E seguindo sempre aquele nosso lema de que a pesquisa operacional é para todo mundo, né? É para grande empresa, é para multinacional, é para pequena empresa, é para microempreendedor, é para o biólogo, é para o estatístico, é para o pedagogo, é para todo mundo, né? E é assim que tem que ser. Então, hoje nós estamos recebendo o engenheiro de produção, Alex Macedo, que vai mostrar para a gente, nós vamos conversar sobre uma aplicação muito interessante do apoio multicritério à decisão no setor securitário. Ele vai contar para a gente como é que ele fez um trabalho dele, ele já publicou vários artigos sobre isso, né, aplicando o apoio multicritério no setor das seguradoras. Então, de antemão, já agradeço a presença do Alex, que gentilmente aceitou fazer essa live, né, para a gente bater esse papo. Tivemos aí um probleminha técnico no início, né, e essa live seria veiculada pelo Instagram, mas acabou que, né, pela instabilidade no Instagram, vamos fazer aqui pelo Zoom mesmo, e rapidamente conseguimos aí nos mobilizar para que não perdêssemos a oportunidade de termos, né, recebermos esse conhecimento, essa experiência que o Alex tem e vai compartilhar com a gente, né? Certamente seria aí iríamos ter uma perda muito grande se essa live não fosse realizada, né? O bom é que hoje nós temos aí vários canais, né, várias mídias que permite essa mobilidade, essa flexibilidade. Então, eu vou passar algumas informações iniciais aqui sobre as nossas atividades, enquanto o pessoal vai chegando, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Já está aqui o artigo do Alex. Então, esse é o site da nossa comunidade, né? Nossa comunidade, o site opa, deixa eu ver aqui. Peraí, está pedindo aí para entrar. Então, o nosso site é www.casadapesquisaoperacional.com. Então, lá nós temos uma série de informações, né, a periodicidade das lives, dos cursos que nós realizamos, qual é o propósito da Casa da Pesquisa Operacional, né, a programação da Semana da PO, mês sim, mês não, eu vou alternando, né, nós vamos organizando a Semana da PO. Então, esse site é o nosso ponto de encontro inicial, né, para quem quiser saber mais informações sobre a CPO. E, além do site, lá no site nós disponibilizamos essas informações. Eu coloco também sempre lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, da Casa da Pesquisa Operacional, né? Mestre, seu áudio está com problema. Está com problema, não está saindo nada? Não, está Tá tendo saindo, reverberação. mas... Tá. Deixa eu desligar e ligar para ver se melhora. Só um minuto. Deixa eu ver aqui, peraí.
Melhorou agora? Deu uma resetada aqui no... Tá bem melhor, Melhorou. mestre, bem melhor. Tá Tá bem melhor. Melhorou? Melhorou sim, mestre. É? Sim, mestre. Pô, hoje tu tá meio zicado, hein, Alex? Pô, não é brincadeira. Poxa, nem fala, mestre. Caramba, hein? É só para aumentar mais a minha responsabilidade e me deixar mais nervoso, só pode. Tá até suando, rapaz. Tu tá suando frio aí, ó. Poxa! Vamos lá, que nada. Nós estamos entre amigos. Pô. Bem, vamos lá. Então, vamos voltar aqui ao nosso papo que a gente estava tendo aqui, né? Então, aqui na Casa da Pesquisa Operacional, nós procuramos sempre oferecer uma programação diversificada, né? Então, no início desse mês, nós tivemos essa semana, né, que foi meio que uma imersão na PO, que foram os primeiros passos com a pesquisa operacional e a ciência de dados, né? Então, eu trouxe o Leandro, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, falou sobre o método das P-medianas, o professor Andrei, lá da ESPM, falou sobre o quadro de tomada de decisões estratégicas, o coronel Marcelo Zavadski, que é professor do ITA dos Estados Unidos, não é do ITA daqui do Brasil, não. Ele dá aula lá nos Estados Unidos, dá aula de pesquisa operacional lá nos Estados Unidos, na United States Air Force Institute of Technology. E aí a Lana bateu um papo com a gente, falando sobre quem tiver interesse, né, de internacionalizar a sua carreira, fazer um intercâmbio. Então, ela mostrou o caminho das pedras, né? E aí, por último, eu falei, né, sobre as aplicações da PO para resolver vários problemas reais, né, da sociedade. Então, eu disponibilizei inicialmente 300 vagas e rapidamente as vagas se esgotaram aí para essa semana, né, de primeiros passos com a pesquisa operacional. A ideia foi realmente apresentar, assim, algumas ferramentas básicas para você já começar a seguir o seu caminho, né, aplicar os métodos e por aí vai. Bem, e aí, mês sim, mês não, eu organizo o que nós chamamos de Semana da Pesquisa Operacional. Então, no início de dezembro, tivemos aí a segunda semana da PO, e aí é uma semana inteira, cada dia um método diferente, né? Por exemplo, na segunda semana da PO, na segunda-feira, o Miguel falou sobre o método Prometer 2. Na terça-feira, o Vitor falou sobre como aplicar a PO na área de saúde. Depois, no dia 2 de dezembro, o Éder, que está aí conosco, né? Aliás, o professor Éder está sempre conosco, falou sobre a pesquisa operacional e a inteligência artificial, né? Como é que essas duas áreas conversam entre si, né? Depois, o Alexandre falou sobre desenvolvendo um sistema de apoio à tomada de decisão. E aí, por último, eu falei, né, sobre... expliquei passo a passo como é que se monta um problema de programação linear, né? Depois tivemos a terceira semana, e aí vimos DEA, vimos o método Mod-Tree com o Antônio, vimos o método Macbeth, e por aí vai. O Baldini falou sobre inteligência artificial e conjuntos nebulosos, né? E a nossa última semana da PO, que foi no final do mês de abril, tivemos alguns convidados ilustres também, aliás, vários convidados ilustres, né? Então, começou aí com o professor Carlos Simões, né, um dos maiores nomes da PO no Brasil, né? Certamente o livro dele aí é um dos mais utilizados em cursos de pós-graduação sobre tomada de decisão. Depois o Lohan falou sobre data mining em PO. Eu gosto de sempre mesclar, né? Colocar data mining, PO, inteligência artificial e PO na área de saúde, né? Para que todo mundo possa observar a interdisciplinaridade da PO com todas essas outras áreas, né? O
Professor Rafael Moral é professor lá na Irlanda. Aliás, ele deu a aula de lá, né? Tanto é que a aula foi às 17 horas, teve que ser mais cedo, porque 17 horas aqui no Brasil já era quase 10 horas da noite lá. E mesmo assim ele deu uma palestra para a gente, né? Ele é professor lá na Maynooth University e veio fazer uma live aqui para a gente, né? Professor João Benito Savastano, que é um dos maiores nomes, aí, se não for o maior nome do Excel no Brasil, uma referência, né, nacional, já há mais de 30 anos trabalha com isso, né? Fala aí, Éder, fala um pouquinho do professor Benito. Está fechado o teu microfone. Tá mutado, Ed. Ô, mestre, você quer que eu fale do Dart Benito, quer dizer, do Benito? A Microsoft tira dúvida com ele, né? A Microsoft pergunta para ele. Pessoal, é assim, só para vocês entenderem o Benito. O Benito, ele trabalha com Excel, acho que há 34 anos, se não me falha a memória. Eu conheço o Benito desde 1995, quando nós desenvolvemos um software de gestão de projeto para a empresa lá que eu trabalhava. Pessoal, só para vocês entenderem, né? Na Microsoft existe um título que seria equivalente ao doutorado para engenheiros de sistema. E cada aplicativo do Office tem especialistas nisso. Esse título é MVP, Most Valuable Professional. O único cara de Excel no Brasil que tem os 16 títulos, né, que isso é renovado todo ano, é o Benito. E daí, só para vocês entenderem quem que é o Benito. Quando você não sabe fazer uma coisa no Excel, você usa o Help. Se não tem no Help, eu não sei se vocês sabem, tem um hotline da Microsoft, que é o Ticket 2. Daí você liga para lá e pergunta para os caras como é que resolve. E eles te falam. Se eles não souberem resolver, eles ligam para o Benito. E se o Benito não souber resolver, ele liga para o time de desenvolvimento do Excel nos Estados Unidos e fala, acabei de achar um bug no Excel, tá? Beleza? Esse é o Benito. O cara... Então, é uma autoridade, uma das maiores autoridades no Brasil quando se fala em Excel. Quer falar alguma coisa, Alex? Quer falar? Hein, mestre? Eu assisti a live do Benito no canal, né? E assim, o que mais impressiona a todos é a humildade, né, cara? Não, ele é um cara sensacional, incrível, cara. É um cara fantástico. Que, aliás, eu acho que é um traço marcante em todo mundo que participa aqui da Casa da Pesquisa Operacional, né? É verdade, é verdade. Éder, Baldini, né? Você vê que são caras super capacitados, né? Sim, super destacados, cada um na sua área, e a ideia de todo mundo é contribuir. A gente, né? Ninguém quer ser melhor do que ninguém quer... Né? A ideia não é essa, a ideia realmente é compartilhar o conhecimento. Né? Quem tem esse espírito, né, de se achar o bonitão, o bacanão, nem se ajusta aqui no nosso meio, porque aqui o espírito não é esse. Né? Não é, a ideia não é essa. Ô, mestre, inclusive, segundo o meu primo, que é psicólogo, os caras que são assim são os caras inseguros. Pois é, eu também acho, né? Mas como, né, não sou psicólogo... Enfim, deixa para lá, né? Mas deixa para lá, Ô, mestre, só para terminar a fala do Benito, que eu esqueci. Então, no mundo, existem 97 MVPs. Aqui no Brasil, existem 4. Um é o Benito, e os outros 3 são discípulos do Benito. É tudo criadeiro que aqui no Brasil. Pois é. Então, daí já... É o cara. Ele realmente... Mas só, agora, anota aí, vocês não podem chamar ele de Darth Benitus Vader ou de velho, porque ele fica bravo, tá? Tá anotado? Bem, e aí o negócio vai esquentar, olha só. Na semana, fiquem atentos aí, hein? Preste atenção aí nesse slide, ó. 5ª semana da PO, ó. 28 de junho a 2 de julho.
vai ser o Apocalipse Excel. Olha só. Só coisa ruim. Exatamente. Olha só. Primeiro vai ser o Benito, que vai falar sobre programação de métodos, tudo usando Excel. Fala assim, não, mas não é possível usar o Excel para resolver. É possível, pô. E vocês vão ver que é possível. Então, Benito, no dia 28, vai falar sobre programação de metas. Depois, o Baldini, no dia 29, vai falar sobre Machine Learning na gestão de riscos. Machine Learning usando Excel. Né? Não vai usar nenhum outro software, só Excel. Depois, dia 30, 18 horas, o professor Rodrigo Aiosa vai falar sobre problemas de localização, método do ponto de equilíbrio. Depois, o Trovato. Ó, só cara, né? Só cara que não sabe nada de Excel, né? Depois, o Alessandro Trovato, dia 30, vai falar sobre matrizes dinâmicas e as novas funções do Excel no uso em projetos. Depois, o Éder Cassetari vai falar sobre modelagem de parâmetros de funções pelo método da máxima verossimilhança, o Able. E aí, no dia 2 de julho, o Fábio Gatti vai falar sobre a lei de Newcomb e Benford na detecção de fraudes. Então, vai ser uma semana apocalíptica, né, cara? Então, né, quem não participar já vai ser condenado direto, né? Já vai... Mestre, hoje ainda teve a reunião de 3 dos Cavaleiros do Apocalipse. É? E a ideia é o seguinte, a gente vai falar, a principal ideia da semana da PO é mostrar que dá para fazer PO no Excel qualquer coisa e mudar a mentalidade que você tem desse software poderoso que é o Excel. Vocês vão encarar o Excel de outra forma. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a minha palestra aí, eu sou o mais bobinho do Excel. Eu vou explicar para vocês como é que resolve sistemas de equações diferenciais não lineares no Excel. Facinho. Eu sou o mais bobinho, tá? Essa semana vai ser demais. Então, olha, anotem aí na agenda e eu vou mandar esse link do Simpla, que só vai poder participar quem se inscrever lá no Simpla, quem estiver inscrito, porque vai ter certificado, né? Então, vocês se inscrevam, porque rapidamente as vagas acabam. São 300 vagas, né? Se bobear naquela outra semana, que eu chamei o Coronel Zavadski, eu mandei na mesma semana, as vagas acabaram, as 300 vagas. Então, vocês aproveitem para se inscrever. Tá? Vou mandar o link aqui enquanto o Alex estiver falando. Opa, chegou mais um aqui. Bem, então, regularmente, mês sim, mês não, nós fazemos a semana da PO, né? 5 dias, cada dia um método diferente. E também, mês sim, mês não, revezando com a semana da PO, nós fazemos um curso, né? Estamos agora na 7ª turma da Casa da Pesquisa Operacional, estamos vendo o curso Decisão em Grupo com o método Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors, Multi-Decision Makers, que é um método matemático que eu desenvolvi e apresentei lá na Irlanda, esse método foi apresentado, foi publicado na revista Pesquisa Operacional e já está sendo utilizado no Brasil e no mundo. Né? Bem, e aí nós temos todo esse material que eu falei para vocês lá na Primeiros Passos com a Pesquisa Operacional e a Ciência de Dados, todas as lives das semanas da pesquisa operacional, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Todo esse material está disponível, lá no nosso canal do YouTube. É só entrar lá, está tudo lá. Então, o professor Éder
deu um curso de simulação discreta, um curso completo, né? Depois deu um curso de cadeias de Markov, está tudo lá explicado passo a passo. Então, tem lá a aula sobre o método HP, método Macbeth, método Propaga, HP gaussiano, teoria das filas, tem tudo de PO lá, né? Algoritmo de Ford-Fulkerson, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Dijkstra, está tudo lá. É só entrar lá, tudo de graça, é só entrar e assistir a aula. Tá? Então, está aí o QR Code, é só escanear, que aí vocês já automaticamente serão direcionados lá para o nosso canal. Tá? E aí nós temos, já estamos aí há quase um ano de atividades da Casa da Pesquisa Operacional. Então, nós, aos poucos, nós estamos formando aí uma rede de parceiros, né? Então, o professor Éder é um parceiro nosso, ó. Ele tem uma empresa de consultoria, Master Lean Six Sigma, né? Então, os membros da Casa da Pesquisa Operacional têm uma série de benefícios lá na Master Lean Six Sigma, né? Temos descontos também lá no Grupo GEM, 30% de descontos em livros. Quem for membro da CPO ganha 30% de desconto nos livros lá do Grupo GEM, né? Grupo Editorial Nacional. Professor Rafael Moura, lá da Universidade de Campina Grande, também é um parceiro. Quem for participar do Simpósio de Engenharia de Produção também tem desconto, for publicar artigos lá. Então, aos poucos, a Montivero também, conversei com o professor Luiz Paulo Fávero, que também é um dos maiores nomes da PO no Brasil, né? Quem foi meu aluno, Alex foi meu aluno, dava aula com o livro do professor Fávero, aquele livro Verdade. Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia. Então, ele esteve no SPALM com a gente, e aí é um parceiro também que está sempre apoiando aí esse trabalho de divulgação da pesquisa operacional. Né? O professor Benito também é nosso parceiro, ele é o CEO aí da Mondial, né? E por aí vai. Então, esse aí foi um curso de grafos, né? Um dos cursos, nós já demos 2 cursos de teoria dos grafos, porque temos que ir dando por partes, né? Porque o conteúdo é imenso de grafos. Então, fizemos um primeiro módulo, que foi esse que está aí, e já fizemos um segundo módulo. Está tudo lá no Discord da Casa da Pesquisa Operacional. Temos aí o nosso canal aí no Instagram, que hoje não funcionou muito bem, né? Mas normal, né? E temos o nosso grupo no Telegram também, eu vou mandar aqui o link, né? Esse é o nosso principal canal de comunicação. Então, por aí eu mando os links das lives, às vezes aparece descontos em cursos, apostilas, dicas de apostilas de livros, né? Então, esse é o nosso principal canal de comunicação. Dicas de congressos, né? Olha, esse congresso aqui é importante na área de PO, né? Então, a gente se comunica. Quando eu dei esse print, tinha 320 membros, hoje já tem mais de 600, né? E assim, é um diálogo, na verdade, dentro desse grupo. Não sou só eu que fico falando, não. O professor Éder manda lá as dicas dele também. A ideia é ser uma coisa colaborativa, realmente, né? Então, o Alex sabe de uma vaga de emprego lá, né, uma oportunidade na empresa dele, ele manda no grupo. É um grande grupo de networking mesmo, né? A ideia é essa, para a gente se ajudar e todo mundo crescer junto. Bem, e aí eu sempre gosto de dar uma palhinha, né? Falar um pouquinho aí sobre a PO, porque nem todo mundo sabe, né? Nem todo mundo que está aqui agora sabe o que é pesquisa operacional, né? Eu sei um pouco, o professor Éder, o Alex também sabe, mas nem todo mundo sabe. Alguns estão tendo o primeiro contato agora.
com a PO, né? Então, lá no site da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional e lá no site também da OA Society, que é lá no Reino Unido, as duas têm uma definição parecida, né? Tem definições parecidas. E aí lá diz que a pesquisa operacional, ela trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, aprendizado de máquina e ciência de dados. Então, vê que, observem, né, que tanto a Sobrapo quanto a OA Society, elas já colocaram o Machine Learning, o Data Science, debaixo aí do escopo, né, sob o escopo da PO. Né? E, claro, tem tudo a ver, realmente, Machine Learning, Data Science. Não fazia o menor sentido, né, essas áreas estarem desassociadas aí da PO. E aí esses métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade, como o problema que o Alex vai mostrar hoje, né? Então, PO não é blá, 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 não é conversinha, né? Eu consigo aplicar PO para resolver problemas reais das organizações. Então, é isso que eu acho, assim, fascinante, né? Acho interessante na pesquisa operacional, é que é matemática na vida real. Você pega um problema totalmente desestruturado, um problema, né, maluco, e aí você vai dando estrutura para aquele problema, né, e aí aplica algum método matemático e aí você chega à solução daquele problema. E aí a PO, ela tem várias sub-áreas, né? Porque eu já entendi que pesquisa operacional eu vou utilizar matemática para apoiar a tomada de decisão. Mas a matemática é imensa. Então, a PO ela tem várias sub-áreas, né? Então, temos aí o apoio multicritério à decisão, que é justamente o papo que a gente vai bater agora, né? Temos a teoria dos grafos, que é uma outra área da PO, simulação a eventos discretos, foi o curso que o professor Éder proporcionou para a gente. Tem um curso completo lá no canal do YouTube. Teoria das filas é uma outra área da PO. Temos também uma aula lá sobre teoria das filas, com Excel, foi o Fábio Gatti que deu. Né? Então, a ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados e várias outras áreas. Né? Eu não coloquei todas aqui. Temos lá lógica fuzzy, teoria dos jogos, temos várias outras áreas. E aí, como esses métodos analíticos eles são avançados, necessariamente nós precisamos de alguma ferramenta computacional para calcular esses resultados. Não dá para calcular isso na caneta e papel. Né? Muitos cálculos envolvem aí milhões de iterações. Então, é impossível fazer na caneta e no papel. Né? Então, essa que é uma crítica que eu faço até na maneira. Né? Aí eu me coloco também, eu faço a meia-culpa, na maneira como a gente ensina a PO, né? Aquela maneira enfadonha, chata, né? Fazendo aqueles cálculos cansativos na mão. Pô, na vida real você não vai resolver um problema na mão. Tudo bem, você tem que conhecer o método, né? Tem que conhecer como é que ele chega no resultado, e etc., mas você não vai fazer o cálculo na mão. Né? Então, tão importante quanto conhecer o método é saber para que ele serve, quando é que você pode aplicar o método. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Né? Não adianta você ter uma chave de fenda na mão e não saber para que ela serve. Tentar dar martelada com uma chave de fenda. Né? Para botar um prego numa tábua é martelo, não é chave de fenda. Então, não adianta você ter a ferramenta e não saber para que ela serve. Né? Bem, e aí você
depois de ver esse guarda-chuva, né, da PO, vai falar, pô, mas então o cara, para usar pesquisa operacional, o cara tem que ser fera em matemática, né? Tem que ser o cão chupando manga aí da estatística. Na verdade, não é nada disso, né? Os dois principais atores aí no início da pesquisa operacional foi o Patrick Blackett, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, né? Patrick Blackett, e o Philip Morse, nos Estados Unidos. Né? E aí, ao final da Segunda Guerra, o Philip Morse compilou os métodos que foram utilizados na Segunda Guerra e escreveu esse livro chamado Methods of Operation Research. Né? E aí, olha só o que ele coloca lá no livro dele, logo no início. Né? Ele fala, ó, me parece que a pessoa que for trabalhar, né, o pesquisador que for trabalhar com pesquisa operacional, ó, não precisa ser um especialista, ó, num ramo particular da ciência. Quer dizer, pode ser uma pessoa de qualquer área, né? Ele fala aqui, ó, ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático. Opa, peraí, tem alguém aqui querendo entrar. Pronto. Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático ou um trabalhador de qualquer outra ciência. Some other science, né? Qualquer outra ciência. Então, essa que é a ideia, né? O que eu sempre falo, a pesquisa operacional, ela é para todo mundo. Né? Em dezembro do ano passado, 2020, eu participei de uma banca de doutorado que a candidata que estava defendendo a tese era uma pedagoga, defendendo uma tese de PO. Né? Quando eu fiz meu mestrado em PO, na minha turma tinha um médico cardiologista. Né? Aqui na Casa da PO, nós já tivemos vários convidados de outras áreas que não tem nada a ver com engenharia, economia, administração. Né? Já tivemos o Rafael Bastos, que é psicólogo, falou sobre a utilização de teoria dos grafos para construtos psicológicos. Lembra dessa, Éder? Construtos psicológicos. Opa! Ele usou inteligência artificial, grafos e pesquisa operacional para resolver problema de depressão. Eu tinha certeza que dava para resolver. Pois é, o cara é psicólogo, né? O próprio professor Rafael Moral, que está lá, que é professor lá na Maynooth University, ele é biólogo e fez o mestrado e doutorado dele em estatística, né? Que é uma das áreas da PO. Está lá na Irlanda dando aula. Então, quer dizer, a PO ela tem essa característica, né? Que eu acho assim, que são duas características muito marcantes. Ela tem uma abordagem interdisciplinar, ela pode ser aplicada em qualquer área da atividade humana, e o pragmatismo, ou seja, ela sempre está voltada para a solução de problemas reais da sociedade. Né? Bem, então era isso. Está aí o meu LinkedIn, quem ainda não... quem quiser me adicionar lá no LinkedIn, está aí o QR Code, né? Quem ainda não me conhece, né? Ou ainda não acompanhou aqui as atividades, eu acho que tudo são formas aí da gente se comunicar, né? Da gente interagir. A gente já tem que aproveitar essas facilidades da tecnologia para nos aproximarmos, né? Então, vamos lá, Alex. Então, conta aí para a gente, né? Primeiro, fala um pouquinho de você, né? Sua formação, da sua carreira, como é que foi seu contato com a PO, né? Conta aí para a gente. Fala um pouco de você primeiro. Então, boa noite, pessoal. Eu estou aqui muito orgulhoso, né, em participar desse espaço. Eu estou vendo que tem bastante pessoas que são até amigos de infância. Pô, isso me deixa muito lisonjeado, né? Meu nome é Alex Macedo, eu sou do bairro de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu comecei o meu curso de engenharia de produção na faculdade em Bangu, na UCAM. Depois eu fui com uma galera que está aqui também na live, aqui nos prestigiando, lá para o Senai. Meu primeiro contato de experiência profissional foi numa empresa pública, né?
onde tinha como fosse um tipo de auditoria dos processos do programa de aceleração do crescimento, né? E logo em seguida eu fui para uma empresa do setor varejista, né? Eu costumo dizer que foi a partir daí que eu, de fato, eu vi o que era engenharia de produção, né? Nessa empresa, eu trabalhava num setor que o Marcos até é pós-graduado, governança de TI, né? Eu já até toquei um lero sobre isso com ele, né? Uhum. Governança de TI, para quem não sabe, é a parte de administração dentro de TI, né? A galera de TI faz lá a questão mais do técnico, né? E a governança trata mais sobre CAPEX, OPEX, entre outras coisas, né? Não Então, esquece do change management, Alex. É um Nossa, é inferno verdade. de fazer. Nossa, Eu gestão da mudança. fui gerente nessa área também já. Aí eu estou conversando com um especialista, né? Mas essa área, mestre Éder, eu tive um grande arcabouço de conhecimento, né? Porque em um determinado momento a empresa ela ficou mal das pernas, o setor ficou um pouco balançado e eu fui lançado a fogo, né? Por exemplo, eu participava de reuniões com diretores, até mesmo com gestor da área de jurídica, porque eu tratava dos contratos da empresa. E contrato é uma coisa que uma hora acaba, né? Então, eu tenho aquelas questões dos termos aditivos, que, enfim, era muito complicado. Mas, enfim, foi uma fase, aprendi muito, tive um contato bem legal com Excel, onde eu pude me desenvolver um pouco, até eu chegar na empresa de seguros, né? Quando falar de Excel, tem que ter É, sempre esse adendo um pouco. um Né? pouco, né? Nada Eu já ia fazer esse igual alerta a vocês. ele, professor. Grande Cuidado, Davi. porque... Tudo bom, Alex? Cuidado aí, meu irmão, que só tem fera aí de Excel. A gente já viu que é necessário dizer que é básico do básico agora. Do básico, Básico do básico. Então, vocês estão na minha frente. Eu estou no subbásico ainda do Excel quando eu vejo o Baldinho trabalhar, cara. É assim, me motiva, mas ao mesmo tempo desanima. Olha, eu fui... Esse dia eu estava com um pouco de insônia, eu fui assistir uma aula do Trovato aí no canal, né? Pronto. Depois da aula eu não consegui dormir, passei a noite toda em claro. Falei, cara, como um cara... Passou a noite acelerado. Falei, cara, como o cara pensou uma coisa dessa no Excel, cara? Mas, enfim, é verdade. Inclusive, o meu subgerente, o meu gerente desse setor está aí nos prestigiando, né? Ele me ajudou bastante, cara. Muito, muito. Como é que é o nome dele? É Igor Mendes. Igor, está aqui. Bem-vindo, Igor. Seja bem-vindo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. O garoto aí é bom mesmo, hein? O cara que era, pô. Esse é o cara. Aí, nesse momento, eu fui participar do time de regulação via imagem, né? Da área de sinistro de uma seguradora. Talvez muitas pessoas aqui não saibam o que é um sinistro, né? Eu, particularmente, antes de entrar no ramo de seguradora, eu não sabia o que significava a palavra sinistro. Assim, a grosso modo, um sinistro é quando você tem um bem e acontece algum episódio inesperado que você precisa usar o serviço da seguradora. E no nosso caso lá era a questão dos automóveis, né? Aí, depois desse momento, né, eu fiquei uns 3 anos no time lá do Igor, na área de regulação via imagem. Logo em seguida, eu fui convidado para participar de uma outra área, na qual hoje eu estou mais debruçado sobre o tema de BI, né? Mais na questão de apoio à decisão, o gerente tomar uma decisão mais assertiva pautada em dados, e não empiricamente. Bom... Aliás, vai ter um outro episódio, né? Nós vamos marcar um outro encontro para conversar sobre isso. Bom, Alex,
Eu achei lindo o jeito de você falar que o pessoal tomava decisão na orelhada. Eu achei muito bonito. Não, Vou até anotar no caderninho aqui. Não, não tomava, não. Mas o que aconteceu? Foi um fator muito curioso, né? Eu sempre me julguei bem básico do Excel, mas quando eu cheguei nesse setor de regulação, o coro, né, dos colaboradores do setor, eles eram muito fortes na parte técnica de mecânica de automóveis. Os caras não eram sinistros. Os caras conseguem regular uma imagem, regular um orçamento olhando imagem. Os caras nasceram dentro de oficina, alguns são engenheiros mecânicos. Então, parece que eu fui muito bem acolhido, né, porque eu sabia um pouquinho só de Excel, o básico. E a partir dali eu vi que eu tinha algo para agregar. Eu comecei a buscar conhecimento de uma forma até um pouco acelerada, porque eu vi que existia essa necessidade e eu precisava ganhar o meu pão, né? A verdade é essa. Sem palavras bonitas, eu precisava ganhar o meu pão. E assim foi. Graças a Deus, hoje eu tenho um conhecimento de Excel, não do nível da qual das pessoas que vão vir palestrar, bem básico, mas eu consigo me virar, graças a Deus. Mas aí fala, aí você fez lá, se formou em engenharia de produção, lá no Senai, né? Justo. Eu esqueci de E aí? mencionar sobre isso. E aí? Eu me formei, né, em engenharia de produção em 2017, na qual o senhor foi o meu orientador. Já vou deixar aqui a oportunidade de te agradecer, né? É uma dívida de gratidão, porque o senhor foi crucial no momento tão conturbado, né? Que é o momento do TCC, né? Meio tenso. Complicadíssimo, né? Mas o TCC, eu falo para todo mundo, o mais difícil é você descobrir o problema. Depois que você descobre o problema e fato, aí é mel na chupeta. O mais A coisa difícil, se... é o que eu sempre falo, pior, né? O mais difícil é o entendimento do problema. Uma vez que você entendeu, é aplicar o método e partir para o abraço. Né? Eu posso estar equivocado, mas acho que o próprio Einstein fala, né, que a coisa mais difícil é fazer a pergunta correta, né? Exatamente. Ele diz, uma vez ele foi perguntado se ele tivesse 1 hora para salvar o mundo, como ele gastaria essa 1 hora? E aí ele falou que eu gastaria 55 minutos entendendo o problema e depois 5 minutos para resolvê-lo. Né? A gente faz o contrário, né? A gente gasta 5 minutos entendendo e depois 55 minutos apagando incêndio, tentando desfazer a merda que alguém fez. É o inferno, né? Aí, mestre, depois que eu... Fiz o TCC, e aí? Justo, aí eu consegui me formar, né? 1 ano depois eu entrei na pós-graduação. Como eu estou bem envolvido com essa parte de dados agora, né? Eu enxerguei a necessidade de eu evoluir um pouco mais, né? Tentando sair do espectro do Excel, tentando estudar novas ferramentas, como o R, o Python, e tentando se desenvolver, né? Para atender na qual eu fui solicitado, né? Resolver os problemas que estão tangíveis à minha área e à corporação na qual eu trabalho. E me diz uma coisa. Aí tá, esse papo de data science, depois nós vamos marcar uma live especificamente para isso, né? Para você mostrar lá que está trabalhando. Mas como é que foi o seu contato com o apoio multicritério? Como é que você viu a possibilidade de aplicar esse método num problema real? Conta aí para a gente essa... Então, não sei se o senhor se recorda. Não sei se o senhor se recorda, o senhor era meu professor de... Deixa eu só avisar, eu vou compartilhar aqui o link lá para a 5ª semana da pesquisa operacional. Apocalipse. Perfeito. Vou mandar aqui agora. Tá.
Então, quem quiser participar é só se inscrever. Só vai dar para assistir por dentro do Simpla, né? Não dá para mandar o link do Zoom por fora, tá? Então, quem quiser tem que se inscrever lá no Simpla. Mas vamos lá, Alex, fala aí. Como é que foi esse... Porque assim, né, não é uma coisa, pelo menos eu nunca vi muitas aplicações no ramo de seguradoras. E depois do teu trabalho, eu continuei sem ver. O seu trabalho foi assim uma novidade, né? Nunca vi muitas aplicações de verdade. multicritério em seguradora, né? E aí, como é que você teve essa ideia? Você aprendeu o método, né? Qual o método? E aí, como é que você viu a oportunidade de aplicar lá no teu ambiente de trabalho? Então, como eu fiquei sabendo sobre o multicritério foi através do senhor, né? Não sei se o senhor se lembra, o senhor na época era meu professor da cadeira de Estatística 2, aí num lanche, num café lá, eu virei para o senhor e falei, mestre, eu estou com um probleminha lá na minha empresa, que eu controlo os indicadores de performance do nível operacional, sendo que eu tenho 4 indicadores e as unidades de medida desses indicadores são distintas. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Eu queria somar os 4 e dividir por 4 para ter uma nota, para ter uma média. Eu posso estar falando alguma coisa, um monte de besteira para o senhor, né? Uma dúvida muito basilar, né? Aí o senhor virou e falou, não, pelo contrário, tá aí, você pode usar HP. Eu falei, caramba, HP, eu nunca tinha ouvido falar em HP, né? HP é o que? É calculadora HP? Não, é uma ferramenta de multicritério, de apoio à tomada de decisão, né? Não, estou falando Aí, como eu falei para você, né? Não, uso o HP. Aí você, HP? Eu tenho a calculadora HP. justamente. Mas o problema começou de uma forma muito curiosa, né? A gente vive conversando aqui sobre os indicadores, né? Muitas vezes a gente está medindo aquilo que, na verdade, está medindo de uma forma errada, que está, às vezes, dando até um próprio tiro no pé, né? A história começou assim. Assim que eu entrei lá na corporação, eles queriam começar a medir os peritos por SLA, para ver se eles entregavam a vistoria dentro do prazo. Mais ou menos assim, o cliente, né, o segurado ou terceiro bateu com o carro, automaticamente ele vai ligar para o call center, vai ser direcionado a uma oficina, e quando ele chegar na oficina, a mesma vai fazer um orçamento e também vai tirar as fotos do carro e mandar para um perito. Essa é a hora que, no primeiro momento, que entra o nosso setor, que era de regulação via imagem. Aí a gente começou a controlar, porque às vezes, com muitas tarefas, com muitas demandas, eles esqueciam um processo ou outro e acabava atrasando todo o restante do processo, né? Ou seja, o cliente demorava mais tempo ainda para receber o seu carro. Existem N variáveis para trazer atraso para o processo. E esse tão simples não poderia ser de maneira alguma. Aí o que aconteceu, mestre? Por muito tentar, eu fiz 25 versões do Excel até conseguir que o colaborador pegasse as informações do sistema, que era tabelada, né? Jogava no Excel e ali já aparecia como fosse um sinal de trânsito, o que estava vigente, o que não estava. Então, ali a gente conseguia controlar. Poxa, eu mandei 10 processos para o Éder Cacetari. Ele fez 8 no prazo e 2 fora do prazo. Então, vamos dizer que ele tem uma eficiência de 80% de SLA, entendeu? Só que o que aconteceu, mestre? Como era um indicador novo, todos os colaboradores começaram a debruçar demais sobre esse indicador e começou a esquecer os demais. E um era muito importante quanto custo médio. Ou seja, a seguradora ela quer pagar o quanto menos na regulação, porque senão vai acabar onerando a receita da companhia, que vai entrar no passivo, né? Aí o que aconteceu? Como eles começaram a fazer muito focado na eficiência,
o custo médio da galera começou a subir, porque eles queriam entregar o mais rápido possível, entendeu? Vamos fazendo aqui, e o custo médio começou a subir. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa de errado. E eles começaram a ser questionados em reuniões e tal, e eu tinha um relacionamento muito bom com o pessoal da operação, né? Eu pegava condução pública para ir e vir com os mesmos, né? E aí eles começaram a questionar, poxa, Alex, eu tenho um indicador aqui na qual eu estou sendo cobrado, sendo que agora estão me cobrando porque eu não estou conseguindo entregar o outro. Eu falei, poxa, então a gente vai ter que ter um indicador meio que globalizado, né? Foi aonde eu consegui entrar em contato com o senhor, e o senhor foi brilhantemente me deu o caminho das pedras. Ó. Usa o HP, o método HP, que é um método compensatório, ordinal, que ele vai lhe ajudar. Poxa, foi assim, foi um sucesso para mim pessoalmente, porque era um desafio muito grande escrever um TCC para mim. Foi um sucesso, teoricamente, na empresa, porque eu cheguei, quando eu comecei a falar sobre o tema com os colaboradores começaram a sentir um senso maior de meritocracia, entendeu? Porque o cara que estava trabalhando com um pouco menos de eficiência, entregando um pouquinho menos, ele estava com um custo bom. Então, ele não podia ser penalizado porque ele estava com a eficiência baixa, entendeu? E tinha menos indenização integral, tinha um bom conceito de profissionalismo. Ele não poderia ser julgado por um único indicador. Aí eu pensei nisso, falei, poxa, eu vou bolar aqui um indicador que eu possa enxergar todos os outros com pesos, né? Ponderando. E essa foi a minha experiência. Essa história do Alex foi muito interessante. Isso realmente começou num papo na cantina, né? Tomando um café, comendo lá um croissant, né? E assim que surgem as melhores ideias, né? E aí ele me falou, né, que tinham lá 4 indicadores, se eu não me engano. Justo, eram 4. Indicadores diferentes, né? Tempo de atendimento, não sei o quê, valor do orçamento. Aí eu falei, pô, peraí, então você tem 4 indicadores com unidades de medidas diferentes. Então, automaticamente, eu já pensei, né? Precisamos normalizar os 4. Normalizar. Porque quando a gente normaliza, todo mundo perde a sua unidade de medida, né? E eu falei, então, ele foi falando, meu HD já foi, né? Olha, a gente precisa normalizar essas 4 unidades. Ok. Aí ele falou, bem, o cara ele não pode ser, como ele acabou de falar aí, né? Ele não pode ser penalizado porque ele demorou, porque ele estava tentando fazer um orçamento mais justo, né? Porque era muito mais fácil ele chutar um orçamento alto e cumprir o prazo dele. Ele olhou, falou assim, peraí, eu acho que o orçamento desse carro é 4 mil, mas eu vou chutar 7 mil, que aí a chance de eu acertar é maior e eu me livro do cliente. E aí é o papo que nós sempre temos aqui na casa sobre medida de eficácia operacional, né? Como a medida de eficácia de quem estava realizando o orçamento não era o valor médio do orçamento, mas sim se ele atendia ou não no prazo, ele chutava qualquer valor para cima e maximizava a medida de eficácia dele. Só que chutar para cima ajuda, está alinhado ao interesse da organização, da companhia? É claro que não, a companhia está tomando prejuízo, né? Ele está maximizando a medida de eficácia dele. E não está errado, né? O cara que está lá maximizando a medida de eficácia dele, ele não está errado. Ele tem que realmente cumprir, né? Ele tem que realmente buscar aquele indicador em que ele é avaliado, senão ele perde o emprego, né? Sim. Então, foi aí que surgiu essa ideia de falar, não, mas espera aí, essa medida de eficácia não está boa. A gente precisa de uma medida de eficácia global.
Aí eu falei, opa, então realmente bateu, né? A gente precisa normalizar para todo mundo ficar com a mesma unidade de medida, e depois eu preciso de uma forma do quê? De agregar essas 4, né? Para cada pessoa, para cada colaborador, agregar esses 4 indicadores, né? E aí, curioso que o Alex tocou num outro ponto que eu achei muito interessante também, e que ele fala até no trabalho, que é a questão da meritocracia, né? Ver que até nisso a pesquisa operacional ela é fantástica, né? Porque quando você aplica um método, quando fica claro para todo mundo quais são os indicadores, como é que a pessoa vai ser avaliada e qual o método que vai rodar, o senso de justiça fica muito mais aguçado, né? Você, não, entendi, eu não fui bem, porque né, eu fui mal lá no valor médio, eu me afastei muito, e aí, naturalmente, eu fui penalizado porque eu me afastei. Quer dizer, não é como é que eu vou dizer? Não é uma opinião subjetiva de uma pessoa, né? Ah, eu acho que o Leandro é 0,2. Ah, eu acho que o Éder é 0,5. Não, não é isso, né? Eu tenho lá uma massa de dados, os orçamentos que a pessoa fez ao longo do mês, da quantidade de pedidos que foram atendidos, né? Papapá. Eu jogo tudo num método, um modelo matemático, e o modelo me diz, né? E o modelo me diz qual é a posição de cada um. Quer dizer, não foi ninguém acochambrou ninguém. Foi um modelo matemático, né? É que nem eu mandei agora, foi aprovado um artigo, o Cláudio, né? O Cláudio que está sempre aí com a gente também, ele tem uma startup chamada Riverdata, e aí nós estamos sempre trabalhando nos projetos juntos, e aí fizemos a seleção de um estagiário para a Riverdata, e aí foi exatamente a mesma ideia, né? Vimos quais eram os atributos, né? Os critérios que cada estagiário seria medido, né? Então, domínio do Excel, montar uma apresentação, fizemos lá vários critérios, né? E aí recebemos mais de 50 candidatos, e aí, quer dizer, ficou lá uma matriz, por exemplo, 50 por 7 critérios, e aí, nesse problema que eu fiz com o Cláudio, nós utilizamos o HP TopSys 2N, né? O HP para gerar os pesos, porque o HP ele é interessante, como o Alex usou, quando você tem poucas alternativas. Então, tu tem 6 funcionários, 7 funcionários, 10 funcionários, porque o HP, o que acontece? O somatório das cardinalidades dá 1. Então, se eu utilizasse no meu problema, da seleção do estagiário, eram mais de 50. Quando você dividir 1 por mais de 50, vai ficar 0,11 não sei quanto, 0,102, 0,10432, 0,1, porque são muitos. Então, quando você tem muitas alternativas, o poder discriminatório do HP de uma alternativa para outra não é bom, né? Você tem que ter ali 6 alternativas, 8 alternativas, né? Tem que ser uma quantidade ali, né? Mais ou menos. Não pode ser uma quantidade absurda, 100 alternativas. Aí é o que eu sempre falo, para saber utilizar os métodos, né? Nós precisamos conhecer os métodos e entender o problema, né? Se eu tiver, por exemplo, hoje, uma massa de dados com 1.000 candidatos, qual que eu utilizaria hoje? Eu utilizaria ou o Propaga ou o HP Gaussiano, um dos dois. Com 1.000 candidatos, é só eu jogar lá no HP Gaussiano que ele vai me dar um ranking de 1.000 candidatos, né? Com 1.000 candidatos, você não consegue usar o HP normal como o Alex usou, né? Então, é o que o Alex já falou. O principal é entender o problema para saber qual é o método certo, o método matemático a ser utilizado, senão você vai utilizar o método errado, né? Ô, mestre, eu não lembro se você se recorda disso,
na minha primeira palestra que eu fiz, que na época não era nem a Casa da Pesquisa Operacional ainda, era o IME, eu contei uma história que quando eu fiz a seleção do meu primeiro estagiário, quando eu fiz gerente, e eu usei Smart para resolver o problema na época. Usou o Smart? É um método bacana também. Então, o que o Alex falou, eu achei muito interessante, né, a abordagem que ele fez. E, na época, eu não tinha tentado para isso, né, quando ele falou, não, mestre, e tem a questão da meritocracia também, porque cada um vai saber exatamente como está sendo medido. Não vai ficar aquela sensação de injustiça, né? Poxa, eu tentei acertar o orçamento, por isso que eu demorei mais. E aí eu estou sendo punido porque eu tentei acertar, né? Eu falei, caramba, é isso mesmo, cara. Isso que o Alex está falando faz todo sentido. Hein, mestre? E tinha um fato muito curioso, porque lá a gestão é da companhia, da seguradora, mas os reguladores, eles são terceirizados. Então, assim, é bem nítido que o maior sonho dos colaboradores era entrar para a seguradora, entendeu? Então, assim, trazer senso de justiça naquele momento, para mim, era mais do que trazer dinheiro para a companhia, porque, de fato, o método poderia auxiliar em trazer dinheiro para a companhia, mas, para mim, era muito mais satisfatório trazer o senso de justiça, entendeu? A meritocracia. E realmente é o que a gente precisa, né, hoje em dia, melhorar o senso de justiça das organizações, né? Então, esse trabalho do Alex ficou assim sensacional. E aí ele apresentou lá o trabalho dele, tirou uma excelente nota, não sei se foi 9, 10, não me lembro mais, mas com certeza foi mais de 9. E aí depois eu convidei e falei, Alex, vamos pegar esse seu trabalho, vamos escrever um artigo, né, eu vou te ajudar. Quer escrever? Não sei como é que faz. Eu falei, não, eu te ajudo, a gente faz junto, né? E aí, primeiro, nós mandamos para o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção, para o EMEPRO, que foi lá em Juiz de Fora, e aí ele foi apresentado, foi publicado nos anais lá do EMEPRO, e depois esse artigo do Alex foi publicado num journal internacional. Nós passamos para o inglês e foi publicado num periódico internacional, né? Então, quer dizer, ver que um problema começou num papo de cantina, né, terminou numa revista internacional, né? Então, é muito bacana isso. Eu fico muito orgulhoso, muito satisfeito, né, não só de ter ajudado o Alex, que naquele momento precisava, né? Hoje ele não precisa mais de mim para nada, já seguiu o caminho dele, já, né? Lógico que não, mestre. É isso que eu quero ver o pessoal voando alto, né? E se possível, muito mais alto do que eu consegui voar, né? A minha missão é essa, enquanto educador, enquanto professor, né? É que os meus alunos ali, os meus orientados, ainda consigam ir mais longe do que eu consegui ir, né? Em termos de pesquisa, em termos de prestígio, em termos de tudo, né? Então, quer dizer, naquele momento eu consegui ajudar o Alex. Lá na empresa dele, ele foi muito feliz porque esse estudo efetivamente foi aplicado na empresa, né? Normalmente, quando os estudantes fazem lá o seu TCC, a sua dissertação, a sua tese, dificilmente a gente consegue aplicar na vida real. Assim, é um problema real, mas dificilmente a gente consegue implementar porque essa decisão não nos compete, né? E a gente não pode nem pode ficar chateado. Outra coisa que eu sempre falo é que o POzeiro não pode se apaixonar pela decisão, né? Então, você vai lá, chegou a apoio à decisão, entrega para o teu chefe, para o teu gerente, para o teu diretor. Chefe, olha só, o resultado é esse aqui, papapá, papapá. Faz uma análise. A decisão é dele, né? Não é sua. Então, se ele não seguir lá o que os cálculos mostraram,
ele está assumindo o risco dele de chefe. É para isso que ele é chefe, é para isso que ele é gerente, é para isso que ele é supervisor, né? Então, o pesquisador da área de PO não pode se apaixonar pela solução do problema, né? E normalmente, né, o Éder pode até falar da experiência dele, normalmente a gente leva e, por uma circunstância ou outra, o chefe não segue o que a gente estudou, né? Ah, tá bom, entendi, legal, bacana aí, tu fez um monte de contas, parabéns, gostei, mas vamos fazer aqui desse jeito, que é assim que eu gosto. Ok, né? Amém, né? Se for da escolha isso- dele, né? Ele é que é o Olha, chefe. ele que é o chefe, ele vai responder para a diretoria, né? Então, tudo bem. Mas o Alex teve a felicidade de fazer esse estudo e o estudo efetivamente ser aplicado na seguradora, né? Que é uma coisa que pouca gente consegue. Então, ele conseguiu trazer esse senso de justiça. Quer dizer, olha só a quantidade de pessoas, né, as vidas que ele alcançou, né? Eu sempre falo, né? O conhecimento só faz sentido se ele nos ajudar a melhorar a vida das pessoas. Senão o conhecimento não faz sentido, né? É para isso que Deus, sei lá, cada um acredite no que acreditar, na energia cósmica, grande arquiteto do universo, Senhor, enfim, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, para aprender, né? E utilizar esse nosso conhecimento, esse nosso aprendizado, para melhorar a vida dos nossos irmãos. Essa é a nossa missão nesse planeta, né? E por incrível que pareça, é uma coisa até meio antitética, né? Uma coisa meio... Quanto mais a gente ajuda o outro, mais a gente recebe também, né? E quanto mais a gente mestre, segura, não, eu quero tudo para mim, você perde tudo. E quanto mais você espalha, mais você ganha. Olha que loucura, né? mestre, ó, se você quiser demonstrar isso através de pesquisa operacional, tem uma técnica chamada teoria dos jogos, que se você pegar e fizer análise da evolução, você vai perceber que os modelos vencedores não são os competitivos, são os colaborativos. Pois é, Nós somos formados por 15 trilhões de células que trabalham de forma colaborativa. exato. Então é isso. Quanto mais a gente colabora, mais a gente ganha, inclusive, né? Então, quer dizer, e quanto mais a gente segura, né, no nosso corpo, se tiver um órgão ali isolado querendo trabalhar sozinho, o que acontece? Aquele órgão adoece e o corpo morre, né? Então, a grande questão é essa, e eu acho que o Alex atingiu esse objetivo, o trabalho do Alex, né? Ele aplicou o método HP, é um método multicritério, é o método mais utilizado do mundo, né? No Brasil e no mundo. No canal, lá no nosso canal, tem uma aula do método HP, que foi a professora Amanda, lá do ITA, que deu uma aula muito detalhada, uma aula muito bem dada, bem, né, com alguns detalhes que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, mas porque a Amanda conheceu o professor Saat lá nos Estados Unidos. Ela foi lá e esteve com ele, né? Então, por isso que ela tem essa experiência toda no método HP. Então, ela esteve lá com o professor Saat e deu uma aula para a minha turma do IME, aqui do Instituto Militar de Engenharia, e aí eu coloquei essa aula lá no nosso canal também, né? Ela autorizou, eu coloquei lá para disponibilizar para todo mundo. Então, quem se interessar nesse método aí que o Alex falou, ele está disponível lá no canal. A professora Amanda ensinou passo a passo a calcular, né? E esse ano eu lancei com o professor Carlos Simões, né, lá da UF, o HP gaussiano, que é um HP em que você não precisa utilizar a escala fundamental de Saat, né? É uma abordagem que mistura apoio multicritério, a decisão, e estatística, né? Nós calculamos lá o que eu chamei de fator gaussiano, e aí, a partir do fator gaussiano, a gente consegue
ordenar lá as alternativas. Então, aquela subjetividade, né, que muita gente critica, né? Mas a escala de Saat, se o cara quiser dar 9 para o peso ao invés de 7, acaba distorcendo o resultado, e etc. e tal. Então, esse problema acabou com o HP gaussiano, né? Então, temos bastante coisa sobre o HP lá no nosso canal, está lá disponível, é só entrar lá e usar. Tá? Eu vou rapidamente mostrar aqui, então, o trabalho do Alex, né? Para a gente ver. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Então, está lá, ó. Todo mundo está vendo aí? Ó, proposta Sim. de uma metodologia geratriz de um indicador de desempenho para os profissionais de nível operacional de uma seguradora do Rio de Janeiro, né? Então, olha lá, ó, a empresa estudada, vou só ler o resumo e depois mostrar por alto, ou se o Alex quiser, ele mesmo pode falar. Ó, a empresa estudada é uma grande seguradora, uma das maiores do Brasil, né? Que tem passado por alguns problemas operacionais oriundos de um desbalanceamento entre os critérios de avaliação dos colaboradores do setor de regulação de sinistros de automóveis. Exatamente o que o Alex acabou de explicar, em outras palavras, né? Havia um desbalanceamento entre os critérios. E aí acabava que um colaborador era penalizado porque ele tentava fazer a coisa da maneira correta, né? Então, a empresa avalia cada funcionário de acordo com 4 indicadores: custo, eficiência, produtividade e profissionalismo. Contudo, os scores desses critérios são agregados na forma de uma média aritmética simples. Isso era a maneira como era feita antes, né? O que não se alinha ao planejamento estratégico da empresa. Assim, mantendo-se os 4 critérios apresentados, este trabalho tem o propósito de sugerir uma ponderação mais aderente ao contexto gerencial da seguradora, que se alinhe aos objetivos estratégicos da mesma, a partir de uma ponderação transparente e tecnicamente estabelecida, que estimule a meritocracia e que estimule a meritocracia entre os colaboradores da empresa. Devido à natureza hierárquica e compensatória do problema, utilizou-se o método Analytic Hierarchy Process, o HP, que posteriormente foi validado junto à gerência do setor, sendo inclusive adotado em definitivo pela empresa, né? Então, está aí. Eu vou até mandar aqui para vocês o link desse trabalho. Deixa eu ver aqui, peraí. Como é que eu faço aqui? Dá para quem quiser. Aqui. Bem, deixa ele falar primeiro. Quando eu sair daqui, eu mando o link. Então, fala aí, Alex. Então, está aqui, ó. Então, ó, a introdução, né? Ele fala sobre o setor de seguros, né? No Brasil, revisão da literatura, né? É importante explicar o que é pesquisa operacional, o que é apoio multicritério, né? Ó, aqui ele já está falando sobre apoio multicritério, né? E aí depois vê que é como um funil, né? Ele começou falando sobre PO genericamente, de PO afunilou para apoio multicritério, e de apoio multicritério ele foi para o Analytic Hierarchy Process, né? E aí aqui ele apresenta o problema. Fala aí, Alex. Explica aí esse. Tá aqui, ó. Estou mutado, desculpa, gente. Então, o problema era isso aí mesmo. Eu tinha a quantidade de processo por perito, né? E o custo era um indicador. Um outro indicador, mestre, você pode descer aí, por favor? Nós não colocamos todos, porque não senão... colocamos todos, né? Mas eu posso falar aqui. No artigo, eu posso falar aqui. Então, eu tinha 4 indicadores. Eu tinha o indicador de custo médio, que era quanto, em média, era reparado quanto que a gente paga, em média, por cada sinistro, né? Um outro indicador que nós tínhamos era a eficiência, que foi o indicador que gerou todo esse meu trabalho. Um outro indicador também abordado no estudo era a indenização integral. É o famoso PT. Olha que coincidência. Quanto
existia uma correlação bem plausível em que, quanto maior a eficiência do colaborador, maior o índice de PT. Porque ele regulava rápido, né? Acabou que, para dar PT, eu tenho que falar isso para vocês também. O orçamento tem que chegar, em média, até 65% da tabela FIP. Entendeu? Então, quanto mais rápido ele fazia, mais ele assumia algumas peças devido ou indevidamente, que não fazia parte da regulação, e atingia o PT. E um outro indicador que era bastante interessante era o profissionalismo. O que acontecia? A equipe era fatiada em 4 grupos, né? Onde tinha 4 supervisores. Então, esses supervisores, eles avaliavam os seus próprios colaboradores, na questão de se o cara era pontual, se o cara estava sempre disposto para ajudar o outro, se o cara respondia à caixa corporativa, N fatores. E isso eu determinei como fosse uma escala. Ele poderia colocar ótimo, muito bom, regular e ruim. Isso uma escala Likert. Isso. E isso ia gerando como fosse índice, né? Muito bom é F4, não, ótimo seria 4, muito bom seria 3, até o ruim ser 1, entendeu? E através desses 4 indicadores que conseguimos fazer apenas um, né? Que provavelmente está descrito abaixo no artigo. Aí aqui ele apresenta a metodologia do trabalho, como é que isso foi aplicado, e aí a modelagem matemática, né? Ele apresenta aqui a escala fundamental de SAAT, né? De 1 a 9, e aí ele coloca aqui as equações do AHP, né? Então, o somatório lá dos valores e tal tem que dar 1, aí aqui a normalização, né? AIJ dividido pelo somatório de AIJ para normalizar. Isso tudo nós pegamos lá no livro do professor Carlos, né? Princípios e métodos para tomada de decisão, que eu já falei no professor Carlos aqui hoje, né? Inclusive eu fiquei muito honrado que esse trabalho foi publicado também com o professor Carlos, né? Isso foi de uma satisfação tremenda para mim, né? Então, aqui as equações do AHP, né? Não vou entrar nelas porque elas já estão lá no canal, né? Tem a aula da professora Amanda, tem a minha aula também, e eu explico todas essas equações passo a passo, né? E agora, com HP gaussiano, entraram novas equações, né? E aí está aqui a matriz de decisão do Alex, ó, lá os colaboradores, né? E lá, ó, custo médio, eficiência, profissionalismo e produtividade. Então, a ideia era justamente aplicar o HP, né? Eu tenho lá o João, né? Então, a ideia... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Cadê aqui? Peraí. Aqui. Entrou coisa aqui na frente. Entrou... Mandei aqui, vou aproveitar que abriu aqui. Mandei aqui o link desse trabalho dele. Então, a ideia era justamente, né, aqui por exemplo, tem lá o João, né? Tem aqui o João, ó. Então, ele tem lá os indicadores dele, né? Ó. Então, a ideia era normalizar isso tudo e gerar uma função de agregação que reunisse esses 4 indicadores num indicador só, né? Mas isso tudo ainda tinha que ser alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Por isso que nós usamos a escala fundamental de SAAT, justamente para o gerente, para o chefe, fazer essa comparação paritária, né? Então, por exemplo, aqui, né, ó, olha só que interessante que o Alex falou. Eu tenho lá, ó, o custo médio do João, o custo médio dele está legal, 4.400 e pouco, né? Ó. Eu tenho outros aqui, ó, o Rodrigo, esses nomes são hipotéticos, tá? Eu tenho aqui o Rodrigo, olha só esses resultados, ó, aqui que eu estou envolvendo, e aqui o Rodrigo. Olha só, que coisa interessante.
Exatamente o que o Alex acabou de falar. O João, o valor médio lá, o ticket médio lá que ele dava, era de 4.400, enquanto que do Rodrigo, 5.200 quase, né? Então, o João dava um ticket menor, né? Um prêmio ali menor, um custo médio menor. Quer dizer, ele tentava ser mais criterioso do que o Rodrigo. Só que, ao tentar ser criterioso, olha o que acontecia com a produtividade dele. A do João era 0,81 e a do Rodrigo era 0,91. Então, se só esse critério aqui fosse o que pesasse, o que ia acontecer? O Rodrigo quer levar, porque a produtividade dele é 0,91. Né? Só que o Rodrigo, né? Só que o João ele vai mal aqui no 0,81, mas ele dá um show aqui no custo, né? O custo dele. Então, por isso que também foi escolhido um método compensatório, porque eu tinha que arrumar uma maneira de compensar o esforço do João em estabelecer um custo menor, né? Um custo médio menor. Né? Não é isso, Alex? Falei alguma bobagem ou não? Justo, mestre. Tá perfeito. É isso mesmo. Então, aqui ó, tem outro caso mais emblemático. Ó, o Flávio. Ó. O Flávio tem um custo menor ainda. Ó. Quer dizer, ele se esforça muito. Mas olha o indicador dele. Ó. Indicador de produtividade. Uma porcaria. Quer dizer, ele demora muito para avaliar o sinistro. Né? Ele não consegue atender todo mundo. Mas ele demora porque ele tenta dar o preço certo, o valor certo. Porque senão era só ele chutar 7.000, que aí o indicador dele ia ser 1, o indicador de produtividade dele. Né? Então aí nós aplicamos o método HP nessa matriz, né? Nessa matriz de decisão, nessa massa de dados. Né? E aí, finalmente, aqui a matriz normalizada, né? Para eu poder acabar com todas as unidades de medida e depois formar uma função de agregação, né? O HP é um método de agregação de síntese. E aí, no final, saiu, né? Saiu aqui. Olha só que interessante o resultado. Olha só que coisa. Né? Olha lá, saiu primeiro o vetor, né, com os pesos dos critérios. Ó. E aí o critério produtividade, que antes era, vamos dizer assim, o mais beneficiado, né, vê que ele tem um peso baixinho, ele é só 9%. Na verdade, o custo médio tem um peso muito maior, 62%. Né? Então, o João, na verdade, e o Flávio, que tem um custo médio, que tinha um custo médio lá baixinho na regulação deles, eles estão nadando de braçada no grupo. Né? E aqui no final, olha lá, ó, exatamente o que eu falei. Ó. Olha o João e o Flávio aqui nas cabeças. Né? Ó. Olha o Flávio aqui, ó, porque ele tinha lá o menor custo médio. Ó. Ele estava lá em cima na escala, ó, entre os melhores. Não sei se vocês lembram que a produtividade do Flávio era uma das piores, 0,78. Mas olha que ele está na cabeça lá do ranking. Por quê? Porque o custo médio dele era um dos menores. E o método HP ele faz isso, ele é compensatório, né? Então ele foi muito bom, ele foi muito mal na produtividade, mas ele foi muito bem no custo médio, e o custo médio tem 62% do peso, acabou levando o Flávio lá para cima. Né? E o outro, quem era? O outro era o João, né? O João está aqui também, na primeira metade, está lá também. Né? E o outro, quem era o outro que eu esqueci? Que eu tinha visto, esqueci o nome dele. Espera aí. Deixa eu ver lá. E o outro, cadê? Que eu vi lá que estava com 0,90 e pouco. O Walter, né? O Walter. Rodrigo, mestre. Rodrigo. Cadê o Rodrigo?
Rodrigo, tá aqui, 5.000, e 0,91. O Rodrigo, vamos ver a posição do Rodrigo lá. Né? Tá em nono aí. Lá, está em nono. Quer dizer, o Rodrigo está, embora a produtividade dele fosse melhor que a do João e a do Flávio, mas acontece que o Flávio e o João estão mais alinhados com os objetivos da empresa, né? O custo médio deles eram menores, né? Então, vê que o método ele não mente, né, cara? O método é matemática, né? E aí fica todo mundo muito mais satisfeito porque está sendo avaliado de uma maneira justa, né? Deixa eu ver aqui, se a gente esqueceu de falar alguma coisa. Não, aí a conclusão, considerações finais, aí a gente já discutiu, né? Aqui as referências. Então, era isso. Bem, meus amigos, era isso que a gente tinha para falar, né? Esse estudo de caso aí do Alex é sensacional, foi implementado não só foi o trabalho dele na universidade, como foi implementado na seguradora, como foi publicado num congresso aqui no Brasil, foi publicado numa revista internacional, e foi por isso que eu convidei o Alex para vir falar sobre ele. Para mim, esse exemplo do Alex foi um caso de sucesso, entre vários outros casos de sucesso né, de meus alunos, que hoje são meus colegas, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? O que vocês acharam? O Mestre, eu achei muito legal, e de novo, né, aquela frase, né? E agora eu vou falar a frase do Deming 2.0. Cara, é assim, se você não tem dados e não usou PO, você é só mais um com opinião. Entre a sua e a minha PO, eu fico com a minha PO. Eu fico com a minha. Se temos dados, vamos aos dados. Se o que temos são opiniões, então eu fico com a minha. Né? Isso aí. Mas e aí, Givanildo? E aí, o que tu achou? Eu achei excelente o método dele, né? Isso diz que a PO ela é muito importante nas nossas vidas, na verdade, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para estar agregando valor a nossos, além de experiência, também a tomada das nossas decisões e gerando isso para as outras pessoas também, né? Isso mesmo. Como resultado positivo. Isso, para melhorar a vida das pessoas, né? E aí, Davi, o que tu achou do trabalho do Alex? Grande mestre. Boa noite, pessoal. Parabéns, Alex. Muito simples, né? Se você observar o contexto, muito simples. Muito simples. E abrangente, e ela cria uma base muito sólida. Você erra se você quiser, né? Tá aí. Se você quiser tomar a sua decisão, toma, mas o caminho pode ser esse. Então, eu achei fantástico. São métodos simples que eu estou aprendendo, né? Eu sou mais novo, acho, dessa turma, e fico maravilhado. Paguei PO 1 e 2, né? Paguei PO 1 e 2. Não era para ser novidade, né? Não era para ser novidade. E aí, quando a gente escreveu os artigos, eu escrevi também um, Alex, com a HP. Perfeito. Aí o professor disse assim, olha, não pode se apaixonar pelo método, mas é impossível. Sempre você gosta mais, né? E para mim tem sido sempre o último. Eu agora me apaixonei pelo Gaussiano. Foi o último que eu aprendi. Então, cara, é fantástico. Eu tenho, agora assim, eu entrando nesse lado acadêmico e com coisas simples, eu fico perplexo ainda, porque quando a gente vai para o campo corporativo, às vezes no calor da emoção, o professor Éder já gerenciou e ele sabe como é isso. Então, a base de dados tem que ser confiável, né? Não basta ter só os dados. Exatamente. Tem que ser fidedigna. Porque já imaginou se o Alex pega isso aí na pernada, na orelhada, como diz aí no Rio, vou botar qualquer coisa aqui? Meu amigo, não tem método que resolva. Não. Né? Não, e Davi, um outro negócio que o Alex fez muito bem também, você vê que ele conversa em detalhes a respeito do processo. Ele entendeu muito bem o problema. Que é a história lá. Você precisa ter o método correto, você vai ter que ter uma ferramenta que vai auxiliar você a trabalhar com esse método, mas você precisa entender o problema. Se você não entender o problema, que parece meus alunos do TCC, né? Eles vêm, nossa, mestre, eu queria que você
Se fosse o nosso orientador, porque eu peguei isso, peguei aqui, peguei não sei o quê, eu falei, tá bom, mas o que você quer fazer? Qual é o problema que você quer resolver? Por isso que é importante delimitar o escopo, né? Delimita o escopo, qual é a área de atuação, qual é o recorte, e vai aprofundar. Né? Resolver o mundo. Realmente, o mundo está complexo. A gente não vai conseguir resolver o problema. Com certeza. É o que eu falo para minha galera. Eu falo, galera, é assim, ó, e eu falo isso em especial de simulação, mas eu falo de PO como um todo, né? Eu falo, pessoal, você tem que entender o problema, e daí você tem que usar um treco que a gente aprende lá em MacFlu, que chama fronteiras do problema, é o volume de controle. Tá bom, aonde que você vai mexer? Vai mexer nesse quadradinho aqui? Então tá bom. Esse quadradinho tem essas entradas, essas saídas, troca isso com o meio exterior, troca aquilo. Porque se você não conhecer bem também o processo, a gente não consegue utilizar a PO de forma correta. Não tem jeito. E o evento acontece da mesma forma, né? O professor Sim. encontrou o Alex, escreve aí, não sei o que e tal. Ontem foi a mesma coisa. Pô, escreve isso. E tal, é simples, eu te ajudo. Eu já vou com 6. Pô, velho, do início do ano para cá. Cara que não sabia escrever nada, o professor Marcos está aí. Eu disse, caramba, hoje a turma do mestrado, professor, tá? Não, pô, metodologia científica. Aqui eu domino, manda para cá. Opa! Bata no peito e sai jogando. Vem com o pai. Acompanha o pai. Então é isso, meus amigos. Então, e é o que o Davi está falando, né? Mas o método é simples. É simples mesmo. É simples. E é isso que nos chama mais atenção, né? Como é que pode, havendo a disponibilidade há mais de 40 anos, quer dizer, o HP 40 e poucos anos, final da década de 70, né? 77, 78, SAAT já estava lançando o HP e aí emplacou mesmo em 80. Mas, quer dizer, como é que pode um método tão simples, conhecido há mais de 40 anos, e as decisões ainda serem tão ruins, né? Tão ruins. E não é nem o Aidocril que tem bibliografia em árabe. Não é. Não, rica literatura, né? Rica literatura em inglês, rica literatura em português. Está tudo explicado e as decisões são horrorosas, né? Horrorosas, igual o Alex estava falando. O cara era medido lá pela quantidade de pedidos que ele atendia, de orçamentos que ele... Quer dizer, um indicador horroroso, né? Que só causava injustiça, né? Mas que, com o método certo, alinhou novamente a organização para o objetivo estratégico dela, né? E com uma aplicação muito simples, não teve nada de outro mundo, nada da NASA, né? E é justamente isso que me chama tanta atenção. Como é que nós ainda nos permitimos a tomar decisões tão ruins, né? Havendo esses métodos aí disponíveis, né? Bem, cadê? O Marco fez aqui uma pergunta, né? O Marcelo Gomes. Cadê? Cadê? Que o Marcelo perguntou. Marcelo perguntou aqui qual a diferença entre este método de multicritério. Não, Marcelo, de método multicritério do rapaz do ITA. Bem, eu não me lembro, pode ser que seja aquele outro pesquisador... O Propaga, que ele falou. No IME, né? No IME. O Felipe Barbosa está no IME, né? Não, o Propaga. O Propaga ele trabalha de uma maneira totalmente diferente do HP, né? Ele não usa a escala fundamental de SAAT, ele não tem cálculo da razão de consistência, mas ele trabalha mais com uma noção de estatística, né? Foi outro método. Nós estamos tentando, na medida do possível, né? E para estruturar ainda mais a subjetividade, depois que eu vi lá o método Critique, né? Que eu fiquei maravilhado com o método Critique. Ficamos, mestre, ficamos. Eu falei assim, poxa, eu tenho que começar a pensar junto com os pesquisadores do grupo, né? Eu não faço nada sozinho. Aliás, ninguém faz nada sozinho, né? Como é que eu posso começar a trazer mais a estatística para esses métodos, né?
E aí foi daí que surgiu a oportunidade de escrever o HP gaussiano, surgiu a oportunidade de escrever o Propaga, e cada um tem uma característica muito bem definida, né? E aí, ô Marcelo, lá no nosso canal, tem uma live explicando o HP gaussiano passo a passo, e tem uma live explicando o Propaga passo a passo, entendeu? A diferença básica em relação ao HP é que o HP ele trabalha com comparação paritária dos critérios, né, e das alternativas, às vezes. Trabalha com comparação paritária, usando a escala fundamental de Saat, e, a partir dos resultados, desses resultados, calculando a razão de consistência dos valores ponderados a partir da escala fundamental de Saat. Então, você preenche lá a matriz de ponderações usando a escala fundamental de Saat e depois calcula a razão de... Aí normaliza e calcula a razão de consistência. Calcula lá o lambda máximo e tal, e a razão de consistência. O Propaga e o HP gaussiano não tem comparação paritária e, por conseguinte, como não tem comparação paritária, não precisa do cálculo da razão de consistência, né? Porque não tem comparação paritária, então não há inconsistência, né? Essa que é a diferença. Mas, se você quiser ver passo a passo, tem lá tem disponível lá no nosso canal, tá? Uma aula para cada um deles. E papapá. Aí o Lucas está falando aqui, parabéns, comandante Marcos, por esse canal de transmissão e pela orientação precisa, esse meu amigo brilhante. Ó, o Lucas aí te dando aí os parabéns, né? O Lucas é um grande amigo de infância. Inclusive, ele é marinheiro, mas. Ah, é? Ah, que ele é bacana. marinheiro. Quem mais? Então, vamos ver. Aí o Marcelo respondia. Aí o Leandro falou aqui também. Isso aí. Tá, acho que todo mundo foi. Professora Alessandra, deu os parabéns aí também. Então, é isso, meus amigos. Então, olha, é o que eu sempre falo, Deus é maravilhoso, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Se tivesse sido lá no Instagram, ia ser um bate-papo de 40 minutos, 50, e aí íamos ter que encerrar, porque o limite, eu acho que lá do Instagram é 50 minutos, 1 hora, sei lá. Tem um limite lá que não passa de 1 hora, né? Então, nós não poderíamos ter tido esse bate-papo, essa noite maravilhosa, não ia dar para mostrar o trabalho do Alex, né? Só ia ser um bate-papo no Instagram, né? E aí migramos para cá, e aí a discussão ficou muito mais completa, ficou muito mais interessante, né? Então, Deus é sensacional, né, cara? Vai ficar, ele está perguntando, esse método está no YouTube, está gravado, Marcelo. Todos esses que nós falamos estão gravados. O HP tem uma aula da professora Amanda, lá do ITA, fez uma aula do HP bem detalhada, que está lá. Tem uma aula do Propaga, que foi o Felipe Barbosa que fez, e tem uma aula do HP gaussiano, que foi eu que fiz na semana passada. Está tudo lá. Tá? Então, é isso, meus amigos. Alguém tem mais alguma coisa? Então, vamos encerrando por aqui. Professora Alessandra, gratidão. Professor Marcos, papapá. Eu que agradeço o prestígio, né, de vocês estarem sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. Sem vocês, a Casa da Pesquisa Operacional não existe, né? Se não houver esse acolhimento, de eu fazer a chamada, disponibilizar o link e tal, e ninguém comparecer, a Casa da Pesquisa Operacional não existe, né? Só existe porque toda vez que eu venho, tem 20 pessoas, 30 pessoas, 10 pessoas, né? Enquanto houver essa receptividade, isso, para mim, é um indicador que eu estou contribuindo de alguma maneira, né? Que as pessoas estão gostando. A hora que não houver mais esse apoio, aí não tem mais razão de ser, né? Vou fazer outra coisa, né? Então, muito obrigado aí a todos, mais uma vez, sou eu que agradeço. Muito obrigado ao Alex por ter aceitado esse convite, né? Generosamente aceitou aí falar sobre o trabalho dele, falar sobre a experiência dele, e é isso, né? Esse é o nosso... Como eu falei, né? Eu fico muito honrado, né? Porque eu consumo muitas informações do canal, né? E assim,
só tem fera. Pô, o Éder Cacetário, o Davi, pô, o professor Ernesto Rademacher. Gente, e eu ainda posso ter um espaço para falar do que eu fiz, para mim é só honra. Muito obrigado, mestre. Todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, cara. Né? O professor Davi aí já deu a palestra, já deu o minicurso, o Éder também. Tem espaço para todo mundo. Leandro já fez live. Tem espaço para todo mundo. Eu posso afirmar que isso não é só palavras ao vento. De fato, há espaço para todo mundo. Eu já estou indo para a 14ª já. Quer falar? Fala. Vamos lá, vamos discutir. Né? Vamos debater, concorda, discorda. Tem espaço para todo mundo. Só não fala quem não quer. Né? Então, daqui a pouco, o Adilson está aí na área, o Adilson Vilarinho, daqui a pouco eu vou pegar ele pelo pé também. O professor Alessandra fica se escondendo de mim também. Vamos que vamos. Daqui a pouco, Alex? Vão entrar na dança também. Eric também, Eric está ali, ó. Daqui a pouco ele vai entrar nessa dança também. Alex, tu já pensou em automatizar esse processo? Então, eu no momento, eu não trabalho mais nesse setor, né? Mas agora eu trabalho num setor que avalia as oficinas. E eu estou pensando em aplicar um método que faça algo parecido, só que eu tenho um core de oficinas muito maior do que de colaboradores. Eu tenho um papo de quase 2.000 oficinas para avaliar, entendeu? O HP já não vai ficar legal. Já não vai ficar legal. A gente vai ter que partir para uma droga mais pesada. Mas, pô, seria perfeito se fosse automatizado. Na época, eu fazia tudo através do Excel. O HP, não sei, tem que pensar. Tem que pensar, não sei. Não, acho que o propaga. Então, você tem que matar a solução pareada, que senão você vai... Né, 2.000 vezes 1.999, aí dá um número relativamente grande. Tem que ser o propaga. O propaga eu acho que resolve. Então... Vamos trabalhar nisso. Perfeito. Tá bom, então, pessoal. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Boa noite, pessoal. Depois você dá uma olhadinha aí no Obrigado aí. sua mensagem aí. Parabéns aí, Alex.